Último dia da semana How I Met Your Mother, eu acho que a gente já pode falar sério aqui, né? A gente falou do Ted, do Marshall, da Lily, da Rob, eu amo todo mundo, mas vamos falar sério? A série não existiria e não seria tão boa se não fosse o Barney Stinson, o melhor personagem da série. Eu amo todos, eu sei que eu falei isso praticamente de todo mundo, mas mano, o Barney é o que me fez apaixonar por How I Met Your Mother logo de cara, é o que me fez dar risada no começo, me faz dar risada até hoje com as mesmas piadas, por causa do jeito dele, das coisas engraçadas que ele faz, das coisas legendárias que ele nos proporciona, das grandes lições de vida que ele já nos ensinou e o tanto que ele evoluiu durante todas as temporadas. Tem muita gente que acredita que no finalzinho ele desevoluiu, mas a gente vai conversar isso na live de amanhã. E por isso, hoje o vídeo é inteirinho em homenagem a esse cara que tá sempre elegante. Barney Stinson, hoje o vídeo é todo seu. Agora sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e está começando o quinto e último vídeo da semana How I Met Your Mother aqui no canal. Quem já está acompanhando aí desde o início da semana já sabe o que está acontecendo, mas caso você tenha caído aqui de paraquedas, é uma semana que eu estou fazendo em homenagem à série How I Met Your Mother, onde eu estou fazendo 5 vídeos, cada um em homenagem a um dos personagens principais da série. Eu estou contando toda a vida dos personagens em ordem cronológica para organizar esse vai e vem da série, né? Que conta a infância, conta o futuro, depois conta o presente, passado, futuro e etc. Eu fiz isso com o Ted, com a Robin, com o Marshall e com a Lily e chegou a vez do Barney Stinson para fechar esses vídeos com chave de ouro. E amanhã, domingo, dia 23 de maio, às 3 horas da tarde aqui no canal, vai ter uma live pra gente encerrar essa semana How I Met Your Mother, onde eu e outras 5 pessoas estaremos aqui, todo mundo online, é claro, estaremos aqui para conversar sobre essa série incrível e inclusive falar sobre alguns temas polêmicos também e até mesmo alguns envolvendo o próprio Barney Stinson, como por exemplo, tem muita gente que fala que ele evoluiu muito e amadureceu as 8 primeiras temporadas, né, ao longo das 8 primeiras temporadas, e quando chegou na 9ª, no finalzinho ali, ele e a Robin se divorciaram e ele desevoluiu, desamadureceu tudo, continuou correndo atrás das mulheres e tal, como ele era no início. O que você acha disso? Você concorda? Você discorda? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na live de amanhã, então você não pode perder, porque vai ser uma live legendária e histórica, já que é a primeira live que eu vou fazer com convidados aqui neste canal. Então não perca, já se inscreve, já deixa seu like, já ativa os sininhos aqui, mas para ter certeza que você não vai perder, coloca aí na agenda do seu celular, 3 horas da tarde amanhã, domingo, dia 23, para ter certeza que você vai estar presente, porque às vezes o YouTube esquece ou demora para entregar a notificação, então para ter certeza coloca aí 10 para as 3, aí não tem erro. E é óbvio que eu não poderia me apresentar de uma forma diferente aqui para vocês, né, com terninha, minha gravata de patinho do Barney, então vamos começar a falar um pouquinho da vida dele, porque tem muita coisa para ser falada nesse vídeo. E a gente já começa numa confusão, porque todos os outros vídeos eu comecei falando para vocês a data de nascimento dos personagens, certo? Com o Barney já vai ser um pouco difícil, por quê? O Barney Stinson tem muitas inconsistências na sua data de nascimento. Ele nasceu em algum momento entre 1974 e 1976, o que nos dá como única certeza de que ele é o personagem mais velho do grupo, mas ainda assim a gente não tem uma data confirmada. E essa inconsistência acontece muito por conta das mentiras que ele conta o tempo todo e das mentiras da mãe dele também, talvez tenha atrapalhado um pouco. Como por exemplo, ali no meio da segunda temporada, que tá no início de 2007, ele diz que tem 31 anos, o que faria ele ter nascido mais ou menos em 1976. E o Marshall diz que ele é de Escorpião, o que coloca ele tendo nascido entre 23 de outubro e 21 de novembro. Mas no episódio do museu, aquele que ele derruba a baleia azul, ele foi lá no dia 23 de julho de 81 e na época diz que ele tinha 6 anos. Sendo assim, ele tinha que ter nascido entre 24 de julho de 74 e 23 de julho de 1975, ou seja, é uma bagunça. Então levem em consideração essas inconsistências de idade dele, mas vamos prosseguir daqui como foram os outros vídeos. O Barney Stinson é filho da Loretta Stinson e do Jerome Whittaker, que por muito tempo ele conhecia apenas como tio Jerry e só depois ele descobriu que era o pai dele. O Barney tem 3 meio-irmãos. Ele tem o James Stinson, que é filho da Loretta com o Sam Gibbs, e tem o Jerome Jr., que é o JJ, e a Carly, ambas filhas do Jerome. Algumas características do Barney: ele gosta e é muito bom com mágica, ele é viciado em jogos, ele fala várias línguas, é poliglota, ele tem todos os recordes de pontuação do laser tag que ele frequenta, ele é formado também no MIT,
que nesse caso é o Instituto de Mágica de Teaneck, que fica lá em New Jersey. Na infância do Barney, ele acreditava que o pai dele era o Bob Barker, que era o apresentador de um programa chamado The Price is Right. E ele acreditava nisso depois que ele perguntou para a mãe dele quem que era o pai dele e a mãe dele apontou para a TV. A partir daí, ele cresceu com essa crença de que o Bob Barker era o pai dele. No dia 23 de julho de 1981, possivelmente quando ele tinha 6 anos, o tio Jerome, que a gente descobriu depois que era o pai dele, levou o Barney no Museu de História Nacional e o Barney acabou derrubando a baleia azul que fica pendurada lá no teto. Depois desse incidente, a Loretta obrigou o Jerome a sair da vida do Barney de tão brava que ela ficou. Daí pra frente, o Barney não teve mais contato com o pai dele até muitos anos depois, quando ele descobriu toda a verdade. No aniversário de 8 anos do Barney, ele fez uma festa de aniversário, só que ninguém veio, provavelmente porque ele vomitou lá no planetário. Mas a mãe dele inventou uma história de que o chefe dos Correios tinha perdido todos os convites da festa dele. Possivelmente nessa mesma época, ele foi expulso do time infantil de basquete da escola dele, porque ele era muito ruim. Mas a mãe dele inventou uma história de que ele era bom demais e não era justo com as outras crianças. Já na época da escola, provavelmente no ensino médio, não está muito bem esclarecido, o Barney foi provocado por um moleque chamado Matthew, que disse que já tinha ficado com mais de 100 meninas. Nesse dia, o Barney prometeu que um dia ficaria com 200. Pulando um pouco mais pra frente, em 1998, quando ele afirma que já tinha 23 anos, ele terminou a faculdade, mas não foi citado qual que era o curso que ele fez. Nessa mesma época, ele tinha um estilo hippie e namorava a Shannon, com quem ele tinha prometido ficar virgem até o casamento. E eles tinham combinado de viajarem juntos para Nicarágua. Só que no dia da viagem, ela abandona ele para ficar com um cara de terno chamado Greg. Quando tudo isso aconteceu, ele ficou muito mal e gravou uma fita chorando, pedindo para tentar voltar com ela, o que acabou sendo motivo de zoação entre a Shannon e o Greg. Para tentar se recuperar de tudo isso, ele recebeu uma ajudinha do James e conseguiu perder a virgindade dele finalmente com a Rhonda, a amiga da mãe dele. Depois disso, ele ganhou um pouco mais de confiança, largou o estilo hippie e assumiu um novo estilo, cortando o cabelo, fazendo a barba e começando a usar ternos o tempo todo. E aí, ainda nessa época, em 98, ele bolou todo um plano para se vingar do Greg, que tinha roubado a namorada dele, conseguindo um emprego com ele lá na Outer Cell Corporation, com a responsabilidade de assinar vários documentos sem precisar ler. E nessa época, ele começou ganhando 16 montões de dinheiro por ano. Um pouco mais pra frente, já em 2001, foi quando ele finalmente conheceu o Ted lá no McLaren's Pub enquanto eles estavam no banheiro. Depois ele acabou pedindo a ajuda do Ted para conseguir ficar com uma mulher, fingindo que o Ted era o irmão surdo dele. Mas no fim das contas, o Ted estava zoando a cara do Barney, porque ele sabia, na verdade, falar a língua de sinais. Pouquinho tempo depois do Ted, o Barney também conhece o Marshall e acredita que ele é um deus das conquistas, depois que ele sai beijando uma gata no McLaren's Pub com muita facilidade, para só depois descobrir que ela era a Lily, a namorada do Marshall o tempo todo. Ali pelo inverno de 2002, a Loretta, mãe do Barney, ficou muito doente e parecia que não ia se recuperar. Por causa disso, o Barney decidiu contratar uma atriz para interpretar a sua noiva, que um dia eles iriam se casar, para a mãe dele achar que ele estava bem encaminhado na vida. Só que ela acabou melhorando, mas ele manteve essa mentira ainda por alguns anos, incluindo os improvisos dessa atriz dizendo que ela estava grávida e assim dando um filho falso para a família. No ano de 2004, ele fez uma aposta pela primeira vez na vida com o Marshall e se encantou com a facilidade de como ele ganhou aquele dinheiro, o que mais tarde se transformaria em um vício. No dia 12 de agosto de 2005, o Barney criou uma gravação de segurança para o Ted, para caso um dia ele estivesse namorando e se livrasse dos seus filmes pornôs, que aquilo seria um pedido de socorro justamente na fita que ele sabia que o Ted escolheria. No outono de 2005, que aí já é a época que começa a série, o Barney e o Ted vão até a Filadélfia e lambem o sino da liberdade. Ainda nesse mesmo outono, o Barney e o Ted vão para uma balada e, sem querer, o Barney acaba dançando com a sua própria prima. Ali em meados de novembro de 2005, o Barney decide conquistar e acaba ficando com a Wendy, a garçonete do McLaren's Pub. E apesar de um pouco tempo depois eles terminarem de forma amigável e de ela ter aceitado numa boa, ele ainda espera até hoje pelo dia que ela vai se vingar dele ou de algum dos amigos dele. No início de 2006, o Barney dá em cima da Robin pela primeira vez quando eles vão jogar batalha naval na casa dela. Mas ele só faz isso por atração física mesmo e por achar que a Robin estava dando em cima dele quando chamou ele para jogar batalha naval. E nesse dia ele acaba percebendo que a Robin estava gostando do Ted e estava com ciúmes porque ele estava saindo com a Victoria nessa época. Mais pra frente, no outono de 2006, o Barney deslocou o quadril depois de fazer muito esforço na cama para conquistar a professora do Marshall e conseguir uma nota quase perfeita para ele. Em novembro de 2006 começou a aposta do tapa com o Marshall, quando ele apostou que a Robin tinha feito um filme pornô no Canadá em um shopping. Ele perdeu a aposta, mas por ter batido no Marshall com antecedência e de forma errada, ele recebeu uma punição de 5 tapas ao longo da eternidade. Nesse dia, ele tomou o primeiro tapa.
Já no inverno de 2007, o Barney correu a maratona de Nova York no lugar do Marshall, que tinha um total de 42 quilômetros, ou como o Ted disse, de 26 milhas. Apesar de ele ter completado essa maratona, o que eu acho praticamente impossível, ele ficou com as pernas muito zoadas e não conseguia nem sair do metrô. Ainda nesse inverno de 2007, o Barney tomou o segundo tapa da aposta do Marshall, depois de criar a obra-prima das peças ruins de teatro só para provocar a Lily. Em abril de 2007, o Barney venceu o programa The Price is Right com ótimas pontuações e por muito pouco não revelou a Bob Barker que era o filho dele. Ou pelo menos é isso que o Barney acreditava. Em novembro de 2007, o Barney descobre que a sua segurança sexual foi baseada em uma mentira, já que o James tinha subornado a Rhonda. Então ele fica com a confiança muito abalada e vai atrás da Rhonda de novo para tentar recuperar essa confiança e consegue. No dia 22 de novembro de 2007, que foi o Dia de Ação de Graças desse ano nos Estados Unidos, ou como foi rebatizado, o Dia de Ação de Tapas, a sua primeira versão, o Barney tomou o terceiro tapa da aposta após a finalização da contagem regressiva que estava rolando há 55 dias. Por volta ali de abril de 2008 mais ou menos, o Barney tentou consolar a Robin depois de ela ser dispensada de novo pelo Simon, um ex-namorado dela. E depois disso eles acabam ficando juntos. Isso causa uma certa mágoa no Ted e ele decide romper a amizade com o Barney e eles ficam sem se falar por um tempo. Nessa época ainda de abril de 2008, o Barney sofre um jinx pela primeira vez do Marshall, que é aquela maldição que ele não pode falar nada a não ser que alguém libere ele desse jinx. Só que ele decide quebrar essa maldição porque ele não acredita nessas coisas. Até que naquele mesmo dia, pouco tempo depois, o Barney corre para o hospital para visitar o Ted depois que ele sofre um acidente de táxi. E quando ele tá chegando no hospital, ele acaba sendo atropelado. Nesse dia ele passa a acreditar na maldição do Jinx, mas o mais importante é que esse mesmo dia ele também percebe que está apaixonado pela Robin. E agora eu vou fazer uma pequena pausa aqui porque eu sei que a vida do Barney tem muita inconsistência, mas sabe uma coisa que não tem, é uma coisa que é garantida? É essa camiseta maravilhosa bordada pela Bia, minha esposa, que ela tem de lá no Instagram, @mariapontilhada. Tá um pouquinho escondida no vídeo de hoje, porque eu estou de terno, mas vocês perceberam no comecinho do vídeo e nos outros vídeos que eu fiz essa semana também, né? Camisetinha aqui de How I Met Your Mother, que tem sido o meu uniforme nessa semana. Pra quem ainda não conhece o trabalho da Bia, ela tem de lá no Maria Pontilhada no Instagram e ela faz bordados de camisetas, blusas, eco bags, etc. Faz coisas de série, de filme, frases, imagens da internet, várias coisas muito legais. Vai lá conhecer o trabalho dela, o link tá aqui na descrição. Ela envia para todo o Brasil através dos correios. Para quem mora em São Paulo, dá para combinar entrega em estação de trem e metrô também. E ela atende por DM mesmo. É só fazer o pedido por lá, manda uma mensagem, faz seu pedido. E se você for lá, é claro, fala que você veio aqui pelo canal, tá bom? Garanto que você vai amar o trabalho dela. É tudo feito com muito carinho, feito à mão, inclusive tudo personalizado. Você pode pedir um dos modelos que ela já tem, tipo esse daqui, ou você pode fazer uma do seu jeito também. É só mandar lá a sua ideia para ela, tá bom? Agora deixa eu fechar aqui meu terno, ficar elegante de novo e vamos voltar a falar da vida um pouquinho do Barney Stinson. No inverno de 2009, depois de alguns anos de casamento falso e do filho falso já estar bem grandinho, o Barney decide contar para a mãe dele que tudo aquilo era uma grande mentira. Já em abril de 2009, finalmente, o Barney bate a marca dele de 200 mulheres com quem ele já transou na vida. Mas, por um erro nas anotações, ele acaba batendo a marca dele com uma mulher muito musculosa da academia, em vez da modelo que ele tinha marcado para esse momento. E quando ele conseguiu isso, ele ligou lá pro Matthew, aquele moleque lá da escola, para poder contar que ele alcançou a marca. Pouco tempo depois, no aniversário do Ted nesse ano, ele confessa pro Ted os sentimentos que tem pela Robin, e depois ele se declara para a própria Robin. Ela afasta ele, mas a Lily fala que foi de propósito, depois ele tenta de novo, eles acabam confrontando os sentimentos um pelo outro, até que se beijam mais uma vez. A partir dali, naquele verão de 2009, o Barney e a Robin ficam juntos em segredo por algum tempo, aproveitando muito escondidos e não conseguindo definir a relação deles dois. Até que em setembro de 2009, ali no começo do outono, o Marshall, a Lily e o Ted descobrem que eles ainda estão ficando juntos durante todo o verão, e a Lily obriga eles a conversar e definir qual é o tipo de relação que eles estão tendo. E a partir dali, eles assumem que estão namorando. Mas pouquinho tempo depois, ali no final desse mesmo outono, o namoro deles dois acaba ficando saturado, deixando os dois infelizes, e eles decidem terminar. No dia 26 de novembro de 2009, chega o segundo dia de ação de tapas, a vingança do tapa. Nesse dia, o Barney toma o quarto tapa da aposta. Só que nesse dia, o Marshall passou o direito do tapa pro Ted, que depois passou pra Robin, que depois passou pro Mickey, o pai da Lily, que passou pra Lily, que acabou desistindo do tapa, mas o Marshall não desistiu e acabou dando esse quarto tapa no Barney. No início de 2010, o Barney perde um grande amigo, seu terno italiano de apenas 7 anos, que foi rasgado depois de ele ter ficado muito tempo sem usar terno,
para conquistar a nova bartender do McLaren's Pub. Ainda nesse início de 2010, ele teve alguns problemas no trabalho e correu o risco de ser demitido, mas depois de tomar alguns gritos, ele conseguiu ser poupado no trabalho. Durante esse período, para poder se distrair, ele decidiu tentar realizar a tarefa da semana perfeita, que consiste em ficar com 7 mulheres em 7 dias seguidos, todas conseguindo logo na primeira tentativa, sem tomar nenhum fora. E no final das contas, com muito sacrifício, principalmente no último dia, ele acaba conseguindo. Em novembro de 2010, o Barney volta em mais uma visita lá no Museu de História Nacional e descobre que o tio Jerry era o pai dele, porque ele assinou o papel lá do Barney, daquela época dos 6 anos, como o pai do Barney. Pouco tempo depois, ali próximo do Natal de 2010, o Barney recebe um bônus de Natal da empresa dele e compra aquele terno top de diamantes. Esse terno custou $76 mil e tem cerca de 2 milhões de pedras de diamantes. Mas depois ele acaba devolvendo o terno e usa o dinheiro para doação na igreja, lá onde o Sam Gibbs fica, que é o pai do James. Além de doar muitos ternos para ajudar as pessoas a conseguirem emprego. No finalzinho de 2010, depois que o pai do Marshall morre, o Barney decide que quer conhecer o pai dele. Depois disso ele envia uma carta para o Jerome, mas ele não tem resposta por algum tempo. No dia 13 de fevereiro de 2011, batizado como Dia dos Desesperados, o Barney conhece a Nora, uma colega de trabalho da Robin, que foi a véspera do Dia dos Namorados, nos Estados Unidos. Ele se apaixona pela Nora e eles marcam um encontro, mas quando as coisas começam a ficar um pouquinho sérias, o Barney desiste da relação pelo bem da Nora. Em março de 2011, o Jerome finalmente responde a carta do Barney e decide ir até a casa dele para eles poderem se conhecer de verdade. Só que o Barney acaba se decepcionando com a vida comum do Jerome, o que trouxe a mágoa da ausência do pai na vida dele. Mas depois de uma intervenção dos amigos, o Barney decide dar uma chance pro Jerome e acaba conhecendo também a esposa dele e o JJ, o seu irmão mais novo. Só que ele ainda tá muito magoado e decide ir embora e leva a cesta de basquete do JJ, que ele acaba dando pro Ted depois para colocar na nova casa dele. Pouquíssimo tempo depois, o Barney aceita se reencontrar com o pai dele de novo para passarem uma noite juntos. Só que o Barney ainda tem muita dificuldade de aceitar o novo estilo do pai dele, esse jeito mais sossegado, porque ele quer ver o Jerome doidão e não esse Jerome do subúrbio. Mas no fim das contas ele entende e decide até ir pescar com o pai dele, o que não demora muito para ele se arrepender. Em abril de 2011, ele se sentiu muito ofendido com o Marshall quando ele notou que tinha molho do lanche de almôndega na gravata dele e decidiu iniciar um plano de vingança. Só que ele ficou muito frustrado quando, bem na semana da execução do plano, o Marshall acabou se demitindo da GNB. Na primavera de 2011, o Barney reencontra a Nora e pede uma nova chance para ela e ela deixa a porta aberta para ele. Em setembro de 2011, a gente descobre que o Barney ligou algumas vezes para Nora e deixou alguns recados. E aí em setembro ela retorna essas mensagens e eles marcam um encontro para que ele possa ter essa nova chance de convencer ela a eles ficarem juntos de novo. Eles finalmente se encontram, mas ele tem um pouco de dificuldade de conseguir conversar com ela sem mentiras. Mas no fim das contas ele começa a ser sincero, ela perdoa, dá uma nova chance e eles voltam a namorar. E aí, ainda nesse outono de 2011, o Barney perde mais uma aposta, dessa vez pro Marshall e pra Lily, só que dessa vez a aposta foi para usar a gravata de patinhos durante um ano depois de toda aquela enrolação que ele fez para conseguir encostar nos peitos da Lily. No Halloween de 2011, um dos piores pesadelos do Barney aconteceu. Ele descobriu que é um quarto canadense, já que a avó paterna dele é do Canadá. Em novembro de 2011, o Barney tá desesperado para não parecer bobo na frente dos pais da Nora, já que ele ia conhecer eles dois. Então ele troca a aposta da gravata dos patinhos por mais 3 tapas pro Marshall, sendo assim, dando um saldo total de 4 tapas pro Marshall, já que ele ainda tinha um. Coisa que mudou logo em seguida, quando o Marshall deu o 5º tapa e logo depois deu também um 6º, restando assim apenas 2. Mas aí nesse mesmo dia, a Robin decidiu ajudar o Barney e levar ele para casa. Os dois acabam cometendo um deslize e eles ficam juntos nessa mesma noite, mesmo que a Robin também tivesse comprometida com o Kevin nessa época. Os dois combinam de contar para os seus respectivos namorados o que aconteceu, para que assim eles pudessem terminar os seus relacionamentos e ficarem juntos um com o outro. O Barney conta a verdade para Nora, ele é bem sincero, diz que significou alguma coisa aquilo entre ele e a Robin, só que a Robin não faz o que eles combinaram, deixando o Barney muito mal naquele segundo interminável no McLaren's Pub e estragando a surpresa que ele tinha preparado para ela. Em fevereiro de 2012, o Barney conhece a Queen, a amiga de uma mulher que o Ted queria ficar. Eles passam a noite toda conversando e o Barney não se dá conta que a Queen, na verdade, era a Karma, uma dançarina lá do Lust Leopards, que é o strip club que ele frequentava. Mas daí pra frente o Barney não consegue parar de pensar nela. E em uma noite que ele tá lá nesse strip club, que ele percebe que ela trabalha lá, ele começa a ir atrás dela pra tentar uma chance de os dois saírem no encontro. Mas ele acaba sendo enganado por ela e gasta muito dinheiro enquanto vai pagando várias danças
dentro desse strip club. Alguns dias depois eles se encontram numa cafeteria, conversam e acabam ficando juntos. Mas com pouquíssimo tempo que eles estavam namorando, eles decidem pregar uma peça nos amigos do Barney, fingindo que ela estava se aproveitando dele e que eles iriam morar juntos, para poder ensinar uma lição para todo mundo de eles não se intrometerem e não julgarem ela prematuramente por causa do modo que eles se conheceram e pela profissão dela. No fim das contas, por causa dessa brincadeira, eles se animam e ela realmente se muda para casa dele. Em maio de 2012, com apenas 2 meses de namoro mais ou menos, o Barney pede a Quinn em casamento, em partes pelo sentimento que ele tinha por ela, em partes porque ele não aguentava mais ela sendo dançarina lá no Lust Leopard. E ela acaba aceitando esse pedido, e um pedido que eu particularmente acho muito bonito. E aí eles passam alguns meses planejando todo o casamento, até que chega o outono de 2012, que ficou conhecido como o outono das separações. Eles começaram a criar muitas condições em um acordo pré-nupcial que o Barney propôs por causa do chefe dele, fazendo com que eles percebessem que não confiavam um no outro. E assim eles decidem terminar o noivado. Por causa disso, Barney começa a passar por alguns maus momentos na vida dele e acaba adotando o Brover, um cachorro de rua, para ser o seu novo melhor amigo e braço direito nas conquistas dele. Também nessa época, o Barney decidiu parar de frequentar o Lust Leopards por causa da Quinn e após muita disputa por vários strip clubs diferentes, ele decidiu se mudar para o Mouth Beach. Ainda nesse outono de 2012, o Barney aceita uma série de desafios feitos pela Robin e pela Lily para ficar com mulheres de uma forma um pouco mais difícil. Mas aí elas cansam de fazer desafio para ele e mandam ele comprar umas fraldas e uns pastéis para Robin, enquanto ele pegasse o telefone de uma mulher. E nesse dia ele conhece a Tracy, que convence ele a parar de se enganar e usar tudo que ele tem e tudo que ele sabe para conquistar a mulher que ele realmente ama. E assim ele começou a última página do playbook, o The Robin, que foi a página feita para pedir a Robin em casamento. No finalzinho desse outono, o Barney se declara para Robin para ajudar ela a terminar com o namorado Nick na época. Ele diz depois que foi tudo só um fingimento para ajudar ela a terminar o namoro, mas a gente sabe que era apenas o início do plano dele. E todo esse plano, inclusive, envolveu fingir um namoro com a Patrice, que era a colega de trabalho que a Robin odiava, apenas para despistar do real plano e, no fim das contas, preparar uma linda surpresa ali perto do Natal, no topo do prédio do Worldwide News, que era o lugar preferido da Robin na cidade. Assim, no finalzinho de 2012, o Barney finaliza a sua última página do playbook e pede a Robin em casamento, e aí sim, esse é o melhor pedido de casamento da série pra mim, e ela aceita e eles ficam noivos nesse dia. Na primavera de 2013, por livre e espontânea pressão da Robin, o Barney decide vender o apartamento dele, ou melhor, a fortaleza da Barneytude. Mas a Robin desiste depois da venda e eles acabam ficando lá no apartamento mesmo. Em abril de 2013, o Barney recebe a pior despedida de solteiro de todos os tempos planejado pela sua própria noiva, incluindo um hotel ruim, um sequestro, um striptease da ex que ele não pôde participar e a presença do Karate Kid errado, o Daniel San, interpretado pelo Ralph Macchio. Pelo menos no fim, ele foi recompensado quando conheceu o seu ídolo, William Zabka, o verdadeiro Karate Kid Johnny Lawrence do Cobra Kai. No dia 25 de maio de 2013, ele prepara a surpresa para Robin com um jantar de ensaio do casamento, com todo o tema do Canadá, já que ela queria tanto ter casado lá no país dela. No dia 26 de maio de 2013, a 1h da manhã, entre 4 mulheres, um salgueiro e metade de um tigre, o Barney toma o 7º tapa do Marshall depois de todo o treinamento da estapeação que ele fez, restando apenas um. Até que algumas horas depois, às 17h59, ou seja, 1 minuto antes do casamento, ele toma o 8º e último tapa do Marshall da aposta, porque ele estava muito nervoso na hora do casamento, e assim ele se livra para sempre dessa aposta. E às 18h, o Barney e a Robin se casam após um longo final de semana no Hotel Farhampton Inn. Em julho de 2013, 2 meses depois do casamento, o Barney finalmente completou o seu plano mestre contra o Greg, que ele iniciou lá em 1998, entregando tudo o que ele tinha combinado com o FBI todos esses anos, fechando a Outro Cell de vez e levando à prisão do Greg. Em 2015, é revelado que o Barney e a Robin estão viajando muito por causa do trabalho da Robin. Eles voltam para Nova York para participar do casamento do Ted com a Tracy, que acaba não acontecendo porque a Tracy descobre que está grávida. Em maio de 2016, a gente vê que o Barney e a Robin ainda estão brigando muito por causa das viagens a trabalho da Robin. E quando eles estão em Buenos Aires nessa época, eles sentam e conversam para falar que eles não estão felizes mais por causa de tudo isso e eles decidem se divorciar. Nesse mesmo mês, eles aproveitam que todos os amigos estão reunidos lá em Nova York de novo e anunciam para todo mundo que eles se divorciaram. Apesar da notícia triste,
eles dizem que foi um consenso entre os dois depois das brigas constantes e que não foi um casamento ruim. Foi um casamento bem sucedido, mas que durou pouco tempo. Em março de 2017, o Barney fumou o último cigarro da vida dele. E em 2019, o Barney conseguiu completar um mês perfeito. Foram 31 mulheres em 31 dias sem tomar nenhum fora, e todas na primeira tentativa e todas com novas jogadas do seu novo playbook. Mas, justamente no dia 31 de agosto de 2019, foi o dia que ele completou o mês perfeito e também foi o dia que ele acabou engravidando a última mulher que ele ficou. Existe uma cena deletada onde mostra que ele esqueceu que agosto tinha 31 dias, que é algo que já tinha sido citado na série antes. Então, para não perder os 30 dias que ele já tinha conseguido naquele mês, as 30 mulheres que ele já tinha conquistado, ele correu para conseguir a número 31 para fechar aquele mês. Talvez essa correria tenha gerado um certo descuido, o que gerou a gravidez. E em 2020, nasce a filha do Barney, a pequena Ellie Stinson, a única mulher que realmente conseguiu mudar a vida dele. E a última notícia que temos do Barney foi em abril de 2021, quando finalmente ele consegue se vingar do Marshall, fingindo estar muito doente, gastando mais de 30 mil dólares em equipamento médico e etc, para fazer aquele plano do lanche com almôndegas explosivas. Só que sem querer, o molho acaba espirrando nele de novo, o que não deixa ele muito feliz. E essa, senhoras e senhores, foi a vida do Barney e Stinson dentro da série. É o único que a gente não tem nenhuma notícia depois de 2021. Todos os outros a gente conseguiu até 2030, mais ou menos, o Barney a gente não conseguiu. Pelo menos eu não lembro de ter nenhuma cena dele depois disso, nada que seja real, pelo menos. Tem coisas hipotéticas, tem cena que ele finge que voltou do futuro com 80 e poucos anos, mas oficial mesmo, com flash forward, não tem, que eu tenha lembrado ou percebido, pelo menos. E também é óbvio que não teve como colocar todas as mulheres que ele ficou, que ele é uma conquista que ele fez, porque, né, não ia caber, não ia ter 35 horas de vídeo, então eu selecionei uma ou outra, né, a Queen, a Nora e a Robin, que eu acho que foram as principais mesmo. Então, pra complementar esse vídeo, vamos fazer o seguinte: tem alguma coisa que você gosta muito na vida do Barney, que é uma das coisas mais engraçadas, uma coisa muito importante, e que eu não coloquei no vídeo? Complementa você aqui, deixando nos comentários, pra gente trocando essa ideia, deixar esse vídeo ainda mais rico, que enquanto isso eu vou revelar nossa quinta e última participante da live de amanhã às 15 horas. Oiê, meu nome é Aline Bianca e eu tô aqui pra avisar vocês que domingo a gente vai ter uma live muito especial pra falar de um dos meus assuntos preferidos, How I Met Your Mother. E eu tô doidinha pra falar bastante sobre o meu casal preferido, que é Marshall e Lily. Eles são incríveis e perfeitos, e também tô muito empolgada pra falar sobre o final. Apesar da maioria das pessoas odiar o final, eu já vou dar um spoiler pra vocês que eu amo e eu acho que faz muito sentido. Então fica de olho que domingo vai ser polêmico, hein? It's gonna be legend, wait for it, Derry. E assim estamos chegando ao fim da nossa semana How I Met Your Mother. Deu muito trabalho, me desculpem pelos atrasos, mas eu espero que vocês tenham gostado do resultado, porque eu particularmente gostei bastante e estou ansioso pela live de amanhã para conversar com vocês sobre tudo isso que a gente viu até agora e todos os temas polêmicos que temos para conversar amanhã. Tô sentindo que vai ter umas conversas muito legais nos temas que eu tô separando para amanhã. Não percam, é sério, vocês precisam participar. Vai ficar gravado para depois, vai ficar, mas participar ao vivo vai ser muito mais legal. Então não percam, amanhã, domingo, às 3 horas. Então já se inscreve aqui, ó. Clica aqui nessa bolinha, vem assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui. Se você não viu os outros vídeos da semana How I Met Your Mother, tá aqui. Se você viu, mas chegou por aqui essa semana, tem vários outros vídeos de How I Met Your Mother que também estão nessa playlist aqui em cima. Fechou? Então muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Espero vocês na live amanhã, às 3 horas, porque vai ser legend, wait for it,